Estabilidade, 3 anos de efetivo exercício. 3 anos para alcançar a estabilidade. Para estabilidade, 3 anos. Não confunda com a vitalicidade. A vitalicidade, essa sim, é adquirida após quanto tempo? 2 anos. É o caso do juiz, do membro do Ministério Público. Vitalicidade, 2 anos. Estabilidade, 3 anos. Ok? Então, 3 anos de efetivo exercício. Mas precisa ainda ser aprovado numa avaliação de desempenho. Qual o nome dessa avaliação? A avaliação? Qual o nome da avaliação de desempenho necessária para a aquisição da estabilidade? Eu perguntei primeiro. É especial, não é? Eu perguntei primeiro. Ele está me perguntando a pergunta que eu perguntei. Ele está me perguntando a pergunta que eu perguntei. Olha isso, dona Beatriz. Ele está me perguntando a pergunta que eu perguntei. Olha isso. Você me perguntou a pergunta que eu perguntei, cara? Mas eu sei porque a dúvida. Eu sei porque que teve gente que começou a falar e travou. Porque existem 2 avaliações. A especial e a periódica. E o cara fica na dúvida. Não. É só lembrar. A avaliação. Aqui, a dica. Essa avaliação é para adquirir o quê? Estabilidade, né? Se é para adquirir estabilidade, a avaliação é especial. Não confunda com a avaliação periódica, porque a periódica é uma das hipóteses de perda do cargo. Percebeu? Não erra mais isso. Né? Então, a periódica é uma hipótese de perda do cargo. A especial é para adquirir estabilidade, ok? Cuidado com isso. Sobre essa avaliação, 2 observações. Primeiro, ela é obrigatória. Segundo, é feita por uma comissão instituída para essa finalidade. Isso tudo que eu falei está escrito no artigo 41 da Constituição Federal. Portanto, está aqui. Só não adquire estabilidade o servidor que for uma anta. Está aqui. Aprovado em concurso público, nomeado para cargo efetivo, 3 anos de efetivo exercício, a avaliação especial de desempenho. Esses são os requisitos. Isso cai em prova, está aqui. Inclusive a prova aqui, ó. Questão de prova, MPU 2018, 37, item certo. Dúvidas? Ela tem que acontecer após a conclusão do estágio probatório, né? Na Lei 8.112, não sei se tu lembra, lá no artigo 20, ele coloca assim, 4 meses antes de fim do estágio probatório. Então a administração tem que usar esse tempo para poder fazer a avaliação. Mas, claro, não é uma avaliação assim, não, o cara foi bem no estágio probatório, então dá logo a aprovação para ele. Negativo. Eu costumo dizer que o estágio probatório é igual desfile de escola de samba. Já viu o desfile de escola de samba? Imagina o Marquês de Sapucaí. Aí a escola entra. Está lá você é a escola. Aí vem você. Chega no final da Marquês de Sapucaí ali, não tem a dispersão? Pois bem, o desfile pode ter sido maravilhoso. Ali no final, porta, e aí, como é que foi o desfile? Foi lindo, a gente colocou sangue, o pessoal deu sangue, suor, foi muito legal. Imagina que o teu carro alegórico quebre na dispersão. Se o teu carro alegórico quebrar na dispersão, tu perde ponto em evolução, não perde? Eu não gosto de carnaval não, mas desfile eu gosto de ver. E eu vejo a apuração. E eu vejo a apuração como se eu tivesse visto o desfile. 9.7. Gente, como pode? Nem o desfile eu vi. Vocês fazem isso também? Eu faço. Eu não gosto de ver desfile de coisa. Não curto ficar a noite toda ficar de desfile, não gosto. Mas a apuração eu gosto de ver. Gosto de ver. Ainda reclamo que o cara ganhou 9.6. Ainda reclamo. Gente, que injusto! Eu nem vi o desfile. Que ridículo eu. Mas enfim, quem nunca, né? Vocês fazem isso também? Eu faço. Teu carro alegórico quebrou, irmão. Tu não perde ponto? Tu perde ponto. O estágio probatório é a mesma coisa. No estágio probatório, o estágio probatório dura 3 anos. Embora na 8.112 esteja escrito 24 meses, ele tem que parear com o período da aquisição da estabilidade. Então, STF e STJ já fixaram que são 3 anos. 4 meses antes de finalizar o estágio probatório, a autoridade competente não vai analisar a título de homologação a tua avaliação, mas eu pergunto, o que a lei fala? Ele não pode deixar de cumprir os requisitos nos últimos meses. Olha a minha teoria do carro alegórico. Se faltando 4 meses para acabar o estágio probatório, manda a tua avaliação para homologação. Se você vacilar no final, vai adquirir estabilidade?
Não vai ser reprovado no estágio probatório. Então, o fato de você fazer um bom estágio probatório até 4 meses antes não te habilita automaticamente a estar aprovado. Porque para adquirir estabilidade, ainda tem que ser avaliado. Então, se você parear 8.112 com a Constituição, tu vai ver que no final isso vai ter que ser feito. Então, depois, quanto tempo? Aí o cara adquire estabilidade, quanto tempo que vai vir a avaliação? Não, a avaliação é necessária para adquirir estabilidade. Vamos um pouco mais a fundo? Já teve situação que o poder público não fez a avaliação do servidor. Os 3 anos se passaram. Sabe o que aconteceu depois? Papo de 1 ano e meio, 2 anos depois, a administração entrou numa de avaliar o cara e dizer que ele tinha ficado reprovado no estágio probatório. Bizarro, bizonho. O servidor fez a justiça. O judiciário falou assim, vem cá, por que fez a avaliação antes? Depois que o cara completa, é negativo. Passados os 3 anos, agora tu vai dizer que o cara não tem? 1 ano e meio depois do cara ter completado os 3 anos, tu vai dizer para mim que o cara não tem competência? Negativo. Já se presume que ele tem a partir do momento que você não fez a avaliação. Fazer o quê? O cara continuou e adquiriu estabilidade. Percebeu? Então, em tese, qual é o período para fazê-lo? O período necessário para a aquisição da estabilidade. Fechou? Ok? Segue comigo. 37, né, que a gente fez e tem certo. Vamos na próxima. Olha a próxima aqui, hein? João, servidor público, responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada sem fins lucrativos, de valores a ela repassados mediante celebração de parceria. Todo mundo está ciente que o João praticou improbidade administrativa? Todo mundo percebeu, né? O João facilitou a incorporação ao patrimônio particular sem fins lucrativos de valores que foram repassados mediante celebração de parceria. Isso é ato de improbidade que caracteriza prejuízo ao erário, tá? Pior, o João era o responsável pelo setor financeiro. Nessa situação hipotética, conforme a legislação, doutrina a respeito do regime disciplinar do servidor, 38. A pena disciplinar máxima a que João estará sujeito é a suspensão por 90 dias. 38. Certo ou errado? Errado por quê? É a demissão. É a demissão. Tá claro? É a demissão. A demissão é a penalidade cabível no caso de improbidade administrativa. Ok? Se for, Mota, não tem como ter suspensão? Não. O artigo 132 da Lei 8.112 trata como sendo o caso de demissão. Ok? Demissão. 132 da Lei 8.112, mais precisamente no inciso 4º, ele traz a previsão sobre improbidade administrativa. É falta grave, punível com demissão. Dúvidas? Uma pergunta. O que acontece com o cara se o cara for demitido por improbidade? Eu posso dizer que ele nunca mais pode ocupar um cargo público? Sim ou não? Na Lei 8.112, há a previsão, no parágrafo único do artigo 137, de que quando o servidor é demitido por algumas razões, dentre elas a improbidade, que o cara nunca mais poderia retornar ao serviço público federal. Só que o STF declarou o parágrafo único do artigo 137 inconstitucional. E todo mundo que sabe direito constitucional sabe por quê. Porque a Constituição veda a pena de caráter o quê? Perpétuo. Ok? Então, o artigo 137, parágrafo único da 8.112, foi declarado inconstitucional pelo STF, exatamente porque a Constituição veda pena de caráter perpétuo. Ok? Existem sim alguns casos que, se o cara for demitido, ele fica 5 anos sem poder ocupar um novo cargo público federal. 2 casos, inclusive, a Lei 8.112 cita expressamente. 2 casos. Acho que vocês já perceberam o que eu vou fazer na sequência, né? Vou perguntar o que é. Quais são os 2 casos? Que a Lei 8.112 diz que, uma vez demitido o servidor, ele fica 5 anos sem poder ocupar um novo cargo público federal. Improbidade não. Não, improbidade estava previsto que não pode mais retornar. Mas aí foi declarado inconstitucional. Eu quero saber os que a Lei 8.112 diz expressamente. São 2 casos que o 137 no caput. Quais são? Nada. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem. Carteirada.
e atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefício previdenciário ou assistencial de cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau. 117, incisos 9 e 11 da Lei 8.112. Galera, eu acho que na aula passada eu já tinha tocado nisso. A parte do regime disciplinar na 8.112 é indispensável. Portanto, para quem não o fez, tarefinha de casa, leitura do artigo 116 ao 142 do 8.112. Anota aí você de casa também. Anota aí, tarefinha de casa. Anota aí, dever de casa do Timóteo. Bota aí, bota a estrelinha do lado, bota a estrelinha. Dever de casa do Timóteo. Lei 8.112, leitura do 116 ao 142 da Lei 8.112. Deveres, proibições, responsabilidade, penalidade disciplinar. Essa parte é toda importante. E é toda casadinha. Cuidado com isso na prova. Fechou? Uma pergunta. Essa questão que a gente fez, improbidade, é caso de demissão. Não se discute isso. Não é suspensão até 90 dias, certo? Beleza. Esquece a improbidade. Esquece a improbidade. Se por uma outra falta coubesse a suspensão, qual o prazo máximo de tempo que um servidor poderia ser suspenso? Esquece a improbidade, que a improbidade é demissão, não é o caso. Mas uma falta punível com suspensão, qual é o máximo de tempo que o servidor federal pode ficar suspenso? São 90 dias mesmo? Sim ou não? Foi uma pergunta, tá, pessoal? Só para constar. Quanto tempo, segundo a 8.112, um servidor público federal pode ficar suspenso? Já entenderam por que eu pedi para ler do 116 ao 142? Se eu fosse a banca, eu ia derrubar alguns. Ou você poderia até acertar, mas alguns sairiam na dúvida. E aí, aquela da suspensão? Tu marcou o quê? Pô, mané, eu marquei certo, porque eu acho que é 90 mesmo. Não, mané, 120, mano. 120, mano. São 30. Cara, todo mundo errado, 150. Não tem negócio de 180? Vai dizer que não. O máximo que um servidor pode ficar suspenso por uma falta, caso seja situação de suspensão, são 90 dias. Ok? Então, o servidor pode, ou no caso de improbidade, volto a dizer, mas se ele pratica uma falta que não é punível nem com advertência, nem com demissão, ele pode ser suspenso. E a suspensão pode ser de até 90 dias. Ok? Beleza? A suspensão de 90 dias, por 90 dias, ela pode ser aplicada mediante sindicância? Sim ou não? Porra, ainda bem que eu não sou a banca, hein? A suspensão pode ser aplicada por até 90 dias, certo? Não nesse caso. Esse caso aqui é demissão. Não é o caso da questão. Eu estou indo além. Um servidor pode ser suspenso por até 90 dias, não pode? Pode. A suspensão por 90 dias pode ser aplicada mediante sindicância? Sim ou não? Tarefa de casa que eu passei foi do 116 ao 142, não foi? Coloca aí também do 143 ao 182, por favor. 143 ao 182, falando sério, estou falando sério. Real, real. Não fiquem tristes comigo não, tá? Já falei para vocês, fiquem tristes não, eu faço isso pro bem. Relação aqui é de pai e filhos, ok? Quando a gente recomenda, quando a gente dá conselho pro filho não é pro bem, mesmo sabendo que o filho fica chateado com a gente, depois ele entende porque que a gente está fazendo. Se cair na prova, eu quero que você acerte, não quero que você fique na dúvida. Então, era do 116 ao 142, como eu perguntei sobre a sindicância e ninguém respondeu, 143 ao 182 também, dá uma papirada na parte de PAD e revisão, ok? A resposta para a pergunta é não. A sindicância pode sim consistir em aplicação de penalidade de advertência ou suspensão até 30 dias. Suspensão por 90 dias não pode, tem que ter o PAD. Tá claro? Mais de 30 dias não pode ser por meio de sindicância. Tem que ter PAD. Todo mundo comigo? Legal? Dúvidas? Enriquecimento ilícito é ato de improbidade? É. Prejuízo ao erário também é ato de improbidade? Sim. Quando ele facilita, ele está causando prejuízo ao erário. Facilitar, permitir, concorrer, prejuízo ao erário. Vamos imaginar agora que ele recebesse vantagem econômica para facilitar. Eu pergunto, o ato de improbidade praticado por ele foi facilitar ou receber para facilitar? Receber. Aí seria enriquecimento ilícito. Sacou? É uma sacada que você precisa lembrar, porque no enriquecimento ilícito a gente está falando de vantagem patrimonial indevida. Se ele facilitou e apenas facilitou, ele não obteve a vantagem. Mas houve perda patrimonial ou dilapidação ou malbaratamento ou desvio ou apropriação. Aí
seria prejuízo ao erário. Fechado? Cuidado com essa conexão entre os dois. Vamos? Seguimos na maldade. 39. A 38 já vimos, está errado. 39. O princípio da ampla defesa impõe a participação de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. 39, certo ou errado? Errado por quê? Porque não é todo. Prossiga. Essa justificativa ficou meio crua, né? Errado não está, mas está muito cru ainda. É facultativo. Siga. Tem súmula. Não tem? Você está me perguntando qual é a súmula? Olha aí, se ele está me perguntando a pergunta que eu perguntei de novo, hein? Olha aí, pô, Guerreirão, tu é bom, tu é um cara bom, já falei pra você. Tu vai estar naquele mural lá do corredor, cara. Vai estar, vou passar lá no corredor. Aí Raquel olha ele aí, ai, Mota, ele é tão inteligente esse menino. Vai dizer que não. Tem uma súmula, não tem? Súmula vinculante número 5 do STF. A falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição. Anota isso. Súmula vinculante número 5 do STF. Súmula vinculante número 5 do STF. A falta de defesa técnica, por advogado no PAD não ofende a Constituição. Repetindo para quem parou no falta. A falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição. Pergunta, eu posso ou não posso passar por um PAD sem constituir advogado? Posso. Tá claro isso? Mas eu posso constituir advogado? Posso. Entre nós aqui, melhor levar. Estou falando sério. Entre nós aqui, melhor levar. Não estou fazendo propaganda porque sou administrativista não, tá? Não estou, fato, mas é bom levar. É bom levar, não custa nada. Porque você está envolvido sentimentalmente com o negócio, cara. O cara fala qualquer coisa lá que tu acha que está fora dos quadros, ao invés de você contestar juridicamente, o que tu vai fazer? Sacanagem comigo, estão querendo me derrubar, meu filho. Sem sentimento, pelo amor de Deus. Ou então sentimentaliza você e deixa que o advogado faz a parte técnica. Estou falando sério. Quem é do direito sabe o que eu estou falando. Quem é do direito sabe. É melhor não sentimentalizar. Sentimentaliza você e leva alguém para poder não ter um problema. Joia até aqui? Não é obrigatória a presença do advogado no PAD mesmo, não. Isso é súmula vinculante do Supremo. Súmula vinculante número 5 do STF. Até aqui, pessoal. Tranquilidade? Não. 40. Obrigado pela sinceridade. Tranquilidade? Não. Obrigado pela sinceridade. 40. A adoção da chamada fundamentação pé-relacione em atos administrativos viola o princípio da motivação. Tu está balançando a cabeça negativamente aí, cara? Tipo assim, tu não entendeu nem o que está perguntando? Tipo isso? Essa pergunta.